Olá, pessoal! Eu sou a professora Camila Soares, de CFB, e hoje vamos dar continuidade ao nosso material de tecidos do corpo humano. O nosso assunto de hoje será sobre tecido conjuntivo. Lembrando que esse material está disponível no livro de vocês, da página 47 a 49. Como eu falei, iremos ver o material de tecido conjuntivo. Esse tecido, ele possui células afastadas, umas das outras, como vocês podem ver na imagem. O espaço entre elas é preenchido por um material entre células que recebe o nome de substância intercelular. Essa substância ela é composta por água e material orgânico, como proteínas e vitaminas. A função desse tecido é de preenchimento e sustentação do corpo, além de alguns tipos de defesa e nutrição do organismo. O tecido conjuntivo, ele apresenta diversos grupos celulares que apresentam características próprias. Por isso, ele é dividido em tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso e, por fim, o tecido conjuntivo sanguíneo. Aqui temos uma imagem que dá para perceber a diferença entre cada um deles. O tecido conjuntivo adiposo, ele é rico em células que armazenam gordura. O nome dessas células é adipócitos. A função desse tecido é de preencher espaços e armazenar material nutritivo, no caso, gordura. O tecido conjuntivo ósseo, ele é encontrado, obviamente, que nos nossos ossos. A principal célula desse tecido são os osteócitos. Entre as células existem sais minerais e proteínas. Os sais minerais, como por exemplo fosfato de cálcio, dão resistência e rigidez aos ossos. As proteínas, como por exemplo colágeno, dão a flexibilidade. Encontramos nos ossos tecido adiposo e cartilaginoso. Dentre as várias funções desse tecido, ele nos oferece sustentação, proteção dos órgãos internos. Ele também é um importante armazenador de cálcio e fósforo e também forma um sistema de alavancas que aumenta a força gerada pela contração muscular. O tecido conjuntivo cartilaginoso, ele forma as nossas orelhas, o nosso nariz e está presente nas articulações dos ossos. Ele é um tecido resistente e elástico. Ele tem como função sustentação e revestimento das articulações, absorvendo choques e impedindo o desgaste no contato entre os ossos. Esse tecido, ele é avascular e não inervado, ou seja, ele não apresenta vasos sanguíneos e nervos, e ele também não apresenta vasos linfáticos. O tecido conjuntivo sanguíneo, a função dele é de formar o sangue. Ele é constituído por plasma e elementos figurados. O plasma é a parte líquida, constituída principalmente de água e sais minerais e proteínas. É nele que ficam mergulhados os elementos figurados, no caso as hemácias, leucócitos e as plaquetas. As hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, são células responsáveis principalmente pelo transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos. Os leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos, são células que desempenham a função de defesa do organismo por meio da produção de anticorpos. No caso, atuam em reações alérgicas e contra micro-organismos. E, por fim, as plaquetas.
ou também chamados de trombócitos. São fragmentos celulares que realizam a coagulação sanguínea. Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que tenha sido produtivo para você. Um abraço, um beijo no teu coração e tchau, tchau!